Olá, galera! Vamos dar início a mais uma videoaula. O assunto de vocês hoje vai ser uma introdução, do estudo de estatística. O que nós vamos estudar nessa aula de hoje? Nós vamos ver, média aritmética simples, média ponderada, moda, mediana e amplitude. O primeiro tópico aqui que nós vamos conhecer é a média aritmética simples. Bom, a média aritmética simples, ela vai ser dada através de um conjunto de informações que a gente vai calcular, somando todos esses valores e dividindo pela quantidade do elemento do conjunto. Ou seja, traduzindo isso, se eu quero saber a média de alguma coisa, eu pego todos os valores que eu preciso saber, somo e divido pela quantidade de valores que eu tenho, Então, eu utilizo essa fórmula que está aqui. MS significa média simples, aqui são os valores que eu quero somar e N é a quantidade desses valores. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Bom, Lucrécia obteve as seguintes notas em 5 disciplinas na faculdade. Então, ela teve 8,2, 7,8, 10, 9,5 e 6,7. Então, é para a gente determinar a média das notas de Lucrécia. Então, o que nós vamos fazer? Vamos somar todas as médias dela, todas as notas, e dividir pela quantidade de notas que nós temos. Então, eu somei todas as notas aqui e no total eu tenho 5 notas. Então, eu somo todas elas, divido por 5 e chego numa média. Então, a média das notas de Lucrécia foi 8,4, depois que eu somei as 5 notas dela e dividi pelo total, que é 5. É dessa forma que a gente calcula a média aritmética simples. Média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada é parecida com a média simples, porém, ela tem um fator que diferencia, que é o peso. Ou seja, a gente vai multiplicar a nota pelo peso que ela tem, certo? E dividir pela soma dos seus pesos, Então, vamos ver um exemplo para a gente entender um pouquinho melhor como é que calcula a média aritmética ponderada. Bom, eu tenho aqui as notas, de uma determinada aluna e eu preciso calcular a média ponderada dela. Então, eu tenho aqui 5 avaliações que ela fez, durante o ano aqui, e eu tenho 5 notas, e cada nota vai ter um peso diferente, tá? A prova 1, ela tem peso 1, a prova 2, ela tem peso 2, a prova 3 tem peso 2, o trabalho 1 tem peso 3 e o trabalho 2 tem peso 2. Então, vamos ver como é que fica o cálculo dessas médias dentro da média aritmética ponderada. O MP aqui é de média ponderada, tá? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou pegar o peso da nota e vou multiplicar por ela. Então, eu tinha a nota 5,4, o peso dela era 1. E aí, eu vou somar com a próxima nota. Então, eu pego peso vezes a nota, mais peso vezes a nota, peso vezes a nota, peso vezes a nota e peso vezes a nota. E aqui embaixo vai ser a soma dos pesos. Então, como cada nota tinha um peso, eu vou pegar cada um e vou somar, tá? Foi o que eu fiz aqui. 5,4 vezes 1 ficou 5,4. 6 vezes 1 ficou 6. 8 vezes 2, 16. 3 vezes 8,8 eu fiquei com 26,4. E 2 vezes 5,7, 11,4, Agora eu vou somar embaixo aqui a nota dos pesos, O valor dos pesos. Então, somando, eu encontrei 9. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou somar em cima e vou dividir pelo total dos pesos. Então, eu pego 5,4 mais 6, mais 16, mais 26,4, mais 11,4, divido por 9. Então, fazendo essa divisão aqui, eu encontrei que a média ponderada dela é 7,6. Então, para resumir, a média simples, a gente soma todo mundo, todos os valores, e divide pela quantidade de valor. Na média ponderada, primeiro, a gente multiplica o valor pelo peso e divide no final, depois que fizer o somatório, pelo somatório dos pesos. Essa é a diferença entre média aritmética simples e média aritmética ponderada. E aí, eu tenho aqui a formulazinha para calcular minha média aritmética ponderada. Então, o MP aqui é de média ponderada. O P1 vai ser o peso. E o X1 vai ser a média que eu tenho lá para calcular. Então, vai ser o P
peso vezes a média. E embaixo eu vou somar todos os pesos, né? Então, MP é média aritmética ponderada, o P vai ser de peso e o X vai ser dos valores dados, tá? Então, vai ser dessa forma aqui que a gente vai escrever e representar matematicamente a média aritmética ponderada. Agora, vamos ver e definir o conceito de moda. Bom, dado um conjunto de informações, o valor que ocorre com maior frequência é chamado de moda, ou seja, esse valor é o que mais se repete dentro de uma certa sequência ali ou um conjunto de dados, tá? E aí nós temos três tipos de moda, né? Nós podemos classificar a moda em três tipos. Nós podemos ter uma moda que seja bimodal, né? Quando há dois valores frequentes ali iguais. A gente pode ter uma moda multimodal, quando há mais de dois valores frequentes e iguais. E a gente pode ter um valor que seja amodal, ou seja, quando não tem nenhum valor que se repete. Vamos ver alguns exemplos. Eu tenho aqui a série 2, 3, 6, 8, 9, 9 e 11, né? Então, aqui, essa distribuição, ela é bimodal, ou seja, ela tem dois números que se repetem duas vezes. Então, aqui eu tenho 9 e 9, 6 e 6. Então, essa moda aqui, ela é bimodal, tendo como moda o número 9 e o número 6. Já na sequência de baixo, eu tenho uma série amodal. Eu não tenho nenhum número que se repete dentro dessa série, tá? Se fosse multimodal, eu poderia ter aqui uma repetição, por exemplo, do 3. Eu poderia ter dois números 3, dois números 6 e dois números 9. Então, essa moda seria multimodal, porque tem mais de dois. Mediana. Vamos entender agora o conceito de mediana. O valor central de uma determinada quantidade de dados, né, ordenados, é chamado de mediana. Para determinar a mediana, nós temos que observar a quantidade de termos que serão analisados. Por exemplo, se a quantidade de termos for ímpar, a mediana sempre vai ser o termo que está ali no centro. Lembrando que esses termos têm que ser organizados por ordem, tá? Ordem de valores, por exemplo. E se a quantidade for par, a mediana vai ser dada pela média aritmética dos dois valores do meio. Vamos entender como fazemos isso. Por exemplo, eu tenho aqui uma lista de altura de jogadores de um time de vôlei. Então, eu ordenei esses números, essas alturas, né? De acordo do menor para o maior, fiz uma ordem crescente dessas alturas. E como eu tenho 5 alturas aqui, né? Vocês podem ver que eu tenho 5 alturas, a média, ou seja, a mediana vai ser essa aqui que está no meio. É exatamente o valor central. Então, eu fico com dois valores à esquerda, dois valores à direita, e o meu valor central vai ser a mediana. Eu não preciso nem determinar nenhum cálculo, é só olhar e determinar o valor central. Já se eu tiver uma quantidade de alturas que seja par, que é o caso dessa sequência aqui eu tenho 6 alturas. Então, como é que eu determino qual é a mediana? Eu pego as duas alturas do meio, eu somo elas, né? Faço média aritmética delas duas. Somo e divido por 2. Então, a mediana aqui desse time de vôlei vai ser 2,17, certo? Então, ME é de mediana. Então, toda vez que a mediana tiver um número par de elementos a ser somado ali, eu pego os dois elementos centrais, lembrando sempre que tem que estar em ordem crescente, pego esses elementos centrais, somo e divido por 2 para poder determinar qual é a mediana desses valores, certo? Vamos ver agora o conceito de amplitude. Bom, a amplitude vai ser a diferença entre o maior e o menor valor de um determinado conjunto de dados, tá? A gente vai fazer uma subtração aí entre esses dois valores para poder encontrar a amplitude dos dados. Aqui eu trouxe um exemplo, né? Essa tabela, eu tenho notas de duas estudantes. Então, eu tenho valores da estudante A e valores da estudante B. Eu preciso determinar a amplitude, né, dessas notas aí para determinar esse valor. Então, vamos lá. A estudante A, como eu disse que a amplitude vai ser a subtração do maior valor pelo menor valor. Então, a estudante A obteve como maior valor a nota 7 e o menor valor a nota 5. Então, a amplitude dela vai ser de 2. A estudante B teve 8 como média, né, maior ali, a maior nota dela, e a menor nota foi 3, então a amplitude é 5. De acordo aí com esses resultados,
né? A gente disse que a variação de notas da estudante A foi menor do que da estudante B, certo? Então, é para isso que a gente calcula a amplitude, para determinar essa variação de valores entre duas coisas ou dois dados diferentes, tá? Bom, agora, para a gente poder praticar todo esse conteúdo aqui do vídeo, vai ficar a atividade do módulo 2 das páginas 45, 48, 49 e 52, para ser entregue no dia 14/9. Então, faça uma atividade importante para praticar todo o conteúdo que a gente viu aqui na aula de hoje. Essas aqui foram as referências que eu utilizei para elaborar essa aula. Aguardo vocês no próximo vídeo.